Sob a proteção de Deus, estando presentes os conselheiros Fernando Guimarães e Ivan Bonilha, os auditores Ives Linhares e Cláudio Canha, e a procuradora junto a esse tribunal designada para a sessão, doutora Elisa, declaro aberta às 14 horas, horário regimental, a 30ª sessão ordinária da primeira Câmara do Tribunal. Submeto à apreciação do colegiado a aprovação da ata número 29 da sessão ordinária do dia 12 de agosto de 2014. Está homologada. Comunico a devolução do processo número 185080/13 da pauta do conselheiro Ivan Bonilha e concedo aos demais membros do colegiado a oportunidade para as comunicações previstas no inciso 2 do artigo 464 do Regimento Interno e para a inclusão em pauta dos processos que trata o parágrafo 4º do artigo 429 do Regimento Interno. Com a palavra, doutor Ivan. Senhor presidente, para comunicar, nos termos do 427 do Regimento, o deferimento do sobrestamento do processo 650351/13, que é um ato de inativação, e o sobrestamento será na Diretoria de Controle de Atos de Pessoal. Obrigado. Devidamente anotado. Com a palavra, doutor Ivens. Senhor presidente, também para comunicar sobrestamentos, ao todo são 17 processos, 10 são admissões estaduais a serem sobrestadas na Diretoria de Contas Estaduais, 2 pensões em que se aguarda a decisão da aposentadoria do servidor falecido a serem sobrestadas na DICAP, e 5 atos de inativação em que se aguarda a decisão definitiva sobre o incidente de inconstitucionalidade dos decretos 7774, também a serem sobrestados na DICAP. Muito obrigado. Devidamente anotado. Com a palavra, doutor Cláudio. Senhor presidente, para comunicar que deferi o sobrestamento do protocolo 55914011 na DICAP. Devidamente adotado. Com a palavra, doutor Fernando. Senhor presidente, também para comunicar o sobrestamento, junto à Diretoria de Contas Estadual, do processo 718-138-2014, admissão complementar ainda não julgado principal, junto à Diretoria de Controle de Atos do Pessoal, processo 785-532, 790-439, 790-757, 701-266 e 702-610, todos esses últimos de 2013, que também tratam de questão incidental do controle de constitucionalidade. Devidamente anotado. Deixo livre a palavra. Passo a relatar os processos constantes da minha pauta de julgamento, iniciando pelo processo número 24.22.29/14, versus autos acerca de tomada de conta extraordinária instaurada para apuração de responsabilidade e eventual dano ao erário em razão da concessão irregular de aposentadoria por invalidez ao senhor João Maria Caetano Pinto Melo, pelo município de Pitanga. Em sede contraditória, a entidade e os respectivos interessados aduziram que, de fato, houve um equívoco relativo à incorporação ao cálculo da medida de verbas transitórias, sobre os quais não incidiam contribuição previdenciária, tendo tão logo constatado o erro, providenciado a retificação do ato de concessão com o valor correto do benefício. Informo que as diferenças recebidas indevidamente pelo aposentado foram apuradas, atualizadas monetariamente e estão sendo descontadas do benefício em número de meses necessários à liquidação do débito. Diante das justificativas apresentadas, a DICAP teve como subsistentes os argumentos lançados e pontuou que, apesar de o cálculo dos proventos inicialmente ter sido feito a maior que o devido, o erro foi corrigido e o erário está sendo ressarcido, opinando pelo encerramento do expediente. O Ministério Público, corroborando o vertido pela unidade técnica, não se opôs ao encerramento do feito.
Face ao exposto, compartilho as manifestações da Diretoria de Controles de Ato de Pessoal e do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas e voto pelo encerramento do presente processo, visto que os cálculos dos proventos foram efetivamente corrigidos e que o município tomou as medidas necessárias para o ressarcimento do erário. É o relatório e voto, está em discussão, em votação, está aprovado. Processo 25.1197/11. Trata-se de prestação de contas e transferência voluntária, registrando-se o impedimento do conselheiro Fernando nesse processo, ficando convocado Dr. Ivens. Trata-se de prestação de contas e transferência voluntária celebrada entre o município de Jesuítas e o Instituto Confiance, referente ao exercício 2010, formalizado por meio do termo de parceria 001 de 2009, no valor de R$ 277.572,82, tendo por objeto o desenvolvimento de ações na área de saúde do município relativas aos programas Saúde da Família e Saúde Bucal. Não obstante a apresentação de justificativas, a Diretoria de Análise e Transferências reeditou os argumentos quanto à competência desta Casa para apreciação de tais contas e a aplicabilidade da Resolução 03 de 2006, insistindo na irregularidade em face da ausência de documentos hábeis à aferição da regularidade da aplicação dos valores repassados. Ainda para corroborar a irregularidade das contas, agregou a impropriedade relativa à contratação pelo Instituto de Agentes Comunitários de Saúde, o que seria vedado pela Emenda Constitucional 5106 e Lei 11.350/06, devendo ter sido os mesmos contratados diretamente pela municipalidade. Ademais, diante das folhas de pagamentos de pessoal juntadas aos autos, a unidade técnica apregoou que parte das despesas foram devidamente comprovadas, restando um total de R$ 188.083,53 a restituir, eis que sem comprovação. Por fim, destacou a necessidade de devolução de R$ 52.527,34, contabilizadas como custos operacionais, a traduzir a cobrança de taxa de administração pela entidade. O Ministério Público, junto a essa Corte, opinou pela irregularidade das contas nos termos do opinativo técnico. Diga-se preliminarmente que não é caso de arquivamento dos autos na forma requerida pelos interessados, conforme bem apregoado pela Diretoria de Análise e Transferências, DAT. Dito isso, cumpre perquirir acerca da regularidade da transferência. Nesse ponto, os opinativos que instruiu o feito são uníssonos em afirmar a irregularidade das contas, diante da ausência de diversos documentos, o que impede um juízo de certeza pela regularidade das mesmas. Perceba-se que são vários os documentos que não foram encaminhados. A ausência de tais documentos ou uma deficiência neles intrínseca impede, em cognição exauriente, o juízo pela regularidade na aplicação dos valores e a própria execução a contento do objeto do convênio. Não há documento nos autos que demonstrem objetivamente em que termos se deu a realização na prática do convênio, nem mesmo se os objetivos foram minimamente atingidos. Cumpre atentar que em duas oportunidades, em casos similares, envolvendo a mesma entidade e a falta de praticamente os mesmos documentos, essa Corte se posicionou pela irregularidade das contas e devolução integral dos valores repassados, a teor do Acórdão 5.122/13 da Segunda Câmara e número 2724/14 da Primeira Câmara. Destarte, não há como destoar de tais precedentes, notadamente quando os mesmos guardam uma estrita similaridade instrutória com os presentes. Destarte, voto para 1. Julgar irregulares as contas objeto de transferência em razão da ausência de documentos hábeis à comprovação da integral regularidade da aplicação dos recursos públicos transferidos. 2.
determinar o recolhimento parcial dos recursos repassados no valor de R$ 188.083,53, devidamente corrigidos pelo Instituto Confiance, com base na uniformização de jurisprudência número 3, estando incluso nesse valor o valor dispendido a título de custos operacionais, remetendo ao pagamento de taxas de administração. Deixo de aplicar a multa prevista no artigo 87.5A da Lei Complementar 103/2005 a Aparecido José Weller Júnior, ex-prefeito de Jesuítas, em razão da contratação de agentes comunitários de saúde sem a realização e concurso público ou teste seletivo público. Eis tal impropriedade foi objeto apenas do último opinativo da DAT, não tendo sido aberto o contraditório ao interessado. É o relatório e voto, está em discussão. Para discutir, doutor Ivan. Senhor presidente, eu vou pedir vistas do processo. Vista concedida a Vossa Excelência. Passo ao relato dos seguintes processos de transferência voluntária. São diversos. 73, 7500/12, 73, 7780/12, 74, 88, 20/12 e 82, 18, 29/12, todos da Fundação Araucária. 86, 48, 46/12, município de Maringá. 10, 26, 48/13, município de Palmeira. 10, 72, 16/13, Secretaria de Estado de Educação. 20, 11, 66/13 e 20, 66, 13/13, do município de Foz do Iguaçu. Em todos os expedientes foram detectados aspectos formais não observados, porém ressalvados pela unidade técnica e órgão ministerial, que, em alguns casos, sugeriu a aplicação de multa em função do período de adaptação ao Sistema Integrado de Transferência, SIT. Do exposto, conforme o posicionamento que vem sendo adotado nesse colegiado, voto pela regularidade das contas, expedindo-se recomendação para que sejam implementadas medidas para que as faltas identificadas nas instruções não venham a se repetir em futuras prestações de contas. É o relatório e voto, está em discussão e votação. Doutor Fernando está compondo o quórum. Está em votação. Aprovado. Processo número 88.959/13. Tratam-se os presentes autos de prestação de contas de transferência voluntária celebrada entre o município de São Mateus do Sul e a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, referente ao exercício 2012, no valor de R$ 113.690,99, tendo por objeto a aquisição de equipamentos e materiais para oficinas pedagógicas e despesas com manutenção nas instalações do prédio da APAI. A Diretoria de Análise de Transferências conclui pela regularidade das contas, com ressalva, tendo em vista a aplicação indevida dos recursos em despesas de capital, impropriedade essa de caráter formal e que, no seu entendimento, enseja a aplicação de multa. O Ministério Público corroborou o opinativo da unidade técnica pela regularidade com ressalva das contas, sem adentrar na questão afetada à sanção sugerida. Tendo em vista a justificativa da entidade de que a falha ocorreu em face da falta de identificação do correto elemento de despesa, não causando qualquer prejuízo ao erário, conforme apontado pela própria unidade técnica, que também afirmou tratar-se de impropriedade de ordem meramente formal, voto pela regularidade com ressalva das contas, sem aplicação de multas. É o relatório e voto, está em discussão e votação. Está aprovado. Processo 77.0012/13. Tratam-se os presentes autos de prestação de contas de transferência voluntária celebrado entre o Fundo Municipal para a Criança e o Adolescente de Curitiba e a Associação de Proteção à Infância Vovô Vitorino, referente aos exercícios financeiros de 2013, tendo por objeto a implantação do projeto, entre aspas, Formando o Futuro Cidadão, fecha aspas. A Diretoria de Análise de Transferência verificou que não foram efetuados repasses de recursos em razão de ausência de documentação pertinente por parte da entidade tomadora. Destaca que não se configurou efetiva transferência voluntária, entendendo pelo encerramento do processo. O Ministério Público corroborou integralmente o opinativo da unidade técnica e também nesse sentido ao voto do relator pelo encerramento do presente processo. Está em discussão, em votação, está aprovado.
Processo número 1451-85/13, trata os autos de prestação de contas da Sociedade Previdenciária de Loanda, relativas ao exercício 12. A Diretoria de Contas Municipais manifestou-se pela regularidade das contas, o Ministério Público acompanhou o opinativo técnico e, nesse sentido, voto o relator pela regularidade das contas. Está em discussão e votação? Aprovado. Processo 300656/14, trata os autos de prestação de contas do Fundo Municipal de Saúde de Arapongas, relativas ao exercício de 13. Na realidade, esse expediente versa sobre a prestação de contas da Secretaria Municipal de Saúde, cuja exigência para a prestação de contas adveio a partir da Instrução Normativa 94/14 para municípios com população acima de 100 mil habitantes. Em primeira análise, a Diretoria de Contas Municipais pontuou que a Secretaria Municipal de Saúde de Arapongas não possuía as condições necessárias para o encaminhamento da prestação de contas na data estabelecida pelo artigo 225 da Lei Orgânica desta Casa, tendo então optado pelo encaminhamento em nome do Fundo Municipal de Saúde de Arapongas, objeto da presente autuação. Em sequência, tomou as providências necessárias para o correto cumprimento das obrigações de prestar contas, sendo encaminhada a documentação pertinente através do processo 54.775.9/14, na data de 11 de junho de 2014. Assim, a DCM finaliza sua instrução opinando pelo arquivamento do feito em razão da perda de seu objeto. O Ministério Público corroborou integralmente o opinativo da unidade técnica e assim também ao voto deste relator pelo encerramento do presente processo. Está em discussão, em votação, está aprovado. Processo número 1771-17/13, trata os autos de prestação de contas do Prefeito Municipal de Abatiá, relativas ao exercício 12. A Diretoria de Contas Municipais, após análise do contraditório, entendeu subsistir irregularidade apenas em relação às despesas com publicidade. No entanto, após a juntada de novos documentos pela entidade, entendeu regularizado o item, ao argumento de que se trata de despesa de pequeno valor, nos termos do artigo 87, inciso 2 do ato das disposições constitucionais transitórias. Por sua vez, o órgão ministerial entendeu que o fundamento legal indicado pela DCM não guarda relação com o presente caso, porém acompanha seu opinativo pela aprovação das contas com ressalva. De fato, conforme apontado pelo Ministério Público, o dispositivo invocado pela DCM não serve como parâmetro a classificar os gastos com publicidade como de pequeno valor ou não. Desta forma, tendo em vista o teor do prejulgado 13 dessa Corte de Contas, a razoabilidade impõe que se acompanhe o parecer do parquê para efeito de emitir parecer prévio pela regularidade das contas com ressalva. É o relatório e voto, está em discussão, em votação, está aprovado. Processo 19.2191-13, trata-se de prestação de contas do Executivo Municipal de Uniflor, relativa ao exercício 12. A Diretoria de Contas Municipais, assim como o Ministério Público, junto ao Tribunal de Contas, concluíram pela regularidade das contas. E, nesse sentido, eu voto do relator pela emissão de parecer prévio pela regularidade das contas. É o relatório e voto, está em discussão, em votação, está aprovado. A pauta está cumprida, agradeço a atenção dos senhores. Passo a palavra ao conselheiro Fernando para o relato de sua pauta. Senhor senhor presidente e demais integrantes desta primeira Câmara, iniciou a pauta por tomada de conta extraordinária, processo 796-898-2012, é uma comunicação de irregularidade convertida em tomada de contas em fase da Câmara Municipal de Itaipulândia ter contratada pelo valor de R$13 mil a empresa Brasil Sul Assessoria, Planejamento e Gestão Pública nos exercícios de 2010 e 2011. Isso iniciou a partir de uma inspeção feita pela Diretoria de Contas Municipais em vários municípios, onde se mostraram algumas contratações de consultoria. Neste caso específico, após o contraditório, tanto a Diretoria de Contas Municipais como o Ministério Público atestaram que não se trata de consultoria permanente de gestão pública, e sim 3 contratações nos 2 exercícios, pelo valor total de R$13 mil, para assuntos bem limitados e específicos. Tanto que propõe pela regularidade das contas, e essa é a proposta de voto, senhor presidente, pela regularidade. Sem discussão e votação, aprovado. Eu estou expedindo também algumas recomendações, mas nada de que influencie na proposta que fiz. Com recomendação. Tenho também tomado de contas, município de Iporã, 96439-2013.
município de Porã e também município de Francisco Alves. É um convênio que foi realizado entre os municípios para a implantação de uma casa de assistência para idosos, etc. Essa tomada de conta surgiu em função da ausência de prestação de contas de informação. Agora a diretoria da análise de transferência e o Ministério Público atestam e propõem o encerramento do expediente, tendo em vista que esse valor de 20.688 foi já objeto de inscrição no Sistema Integrado de Transferência. Essa é a proposta, conforme instrução e parecer, pelo encerramento. Está em discussão. Em votação, aprovado. Tem a prestação de contas de transferência voluntária 741.968/2011, interessado à Associação de Pais e Amigos Excepcionais de Umuarama, origem município de Umuarama, valor de R$ 163.813, exercício 2009, na qual a diretoria de análise de transferência e o Ministério Público manifesta pela regularidade com ressalva, senhor presidente. E essa também é a proposta de voto. A única ressalva que se faz é a existência de movimentação financeira na conta do convênio de lançamentos que não eram relativos ao convênio, mas esses lançamentos em nenhum momento influenciaram na prestação de contas total dos valores de 163 mil infração objeto da prestação de contas. Por isso que proponho, conforme manifestações técnicas, pela regularidade com essa ressalva, senhor presidente. Está em discussão. Em votação, aprovado. 253.839/2012, município de Salto do Lontra, também a proposta de voto acompanha o parecer da diretoria de transferência e o Ministério Público é pelo encerramento, tendo em vista que a transferência de R$ 49 mil feita pela Secretaria de Estado de Agricultura e Abastecimento já foi incluído no Sistema Integrado de Transferência. Está em discussão, em votação, aprovado. Tem agora um processo de transferência, Fundo de Assistência Social de Curitiba, 761.508, aqueles casos a gente faz sempre por lote, né? Período de adaptação do Sistema Integrado de Transferência, na qual a proposta de voto é pela regularidade com recomendações. Está em discussão, em votação, aprovado. 773.972/2011, Fundação Araucária, a proposta de voto acompanha o parecer ministerial de diretoria de transferência, que é pelo encerramento, pela baixa de dependência e encerramento, tendo em vista a não realização do repasse. E esse valor foi devolvido devidamente corrigido. Então, pela baixa pendência e arquivamento, senhor presidente. Está em discussão. Em votação, aprovado. Mesma proposta de voto no 774.111/2012, Fundação Araucária, valor de 5.165, não realizada a despesa, valor recolhido, e a proposta é baixa dependência e arquivamento, encerramento. Está em discussão, em votação, aprovado. Tem uma série de processos agora do lote, que eu chamo de lote CIT, né, o lote do Sistema Integrado de Transferência, que é o 774.120/2012, Fundação Araucária, 811.564/2012, também Fundação Araucária, 884.52/2013, município de Rebouças, 107.933/2013, Secretaria de Estado da Educação, 119.346/2013, também Secretaria de Estado da Educação, 269.461/2013, município de Maringá, 119.736/2014, município de Santo Antônio da Platina, 142.120/2014, município de São Mateus do Sul, 157.160/2014, município de Ribeirão Claro, 157.330/2014, município de Ubiratã, 157.390/2014, também município de Ubiratã, 160.218/2014, município de Castro, 160.765/2014, município de Foz do Iguaçu, 163.659/2014, também Foz do Iguaçu, também Foz do Iguaçu, 163.810/2014, 173.603/2014, 383.977/2014, município de Umuarama, 417.065/2014, município de Maringá. Todos esses, senhor presidente, são pela regularidade, com recomendações, período de adaptação do Sistema Integrado de Transferência. Está em discussão. Em votação. Estão todos aprovados. Senhor presidente, tem um processo, também esse um pouquinho mais complexo, embora complexo pela quantidade de questões, mas também são fatos já recorrentes nesse tribunal, nessa Câmara. O município de Rio Branco do Sul, é uma transferência voluntária, protocolo 239.860/2010,
feita em 2008, é um repasse do município de Rio Branco de 205.400 à Associação Municipal de Proteção à Maternidade e Infância, na qual a Diretoria da Transferência e o Ministério Público manifestam pela irregularidade das contas com a devolução do valor integral. Esse aqui são vários processos com a mesma identidade. Teve um processo do autuado de conta extraordinária que já foi julgado a procedente, não é dessa relatoria, também imputando a responsabilidade pela devolução do valor e mais multas. Nós temos aqui a transferência, e acho que semana umas 2, 3 sessões atrás, eu relatei um processo de um outro município, na qual a PMI contratava servidores sem nenhuma ingerência. Ou seja, todos os servidores eram indicados pelo município. Então, ficou claro a terceirização indevida, a subordinação desses contratados em relação ao município, o poder que repassou a transferência voluntária, sob o manto de atender ações de promoção humana e famílias carentes. Basicamente, senhor presidente, nós temos aqui a falta de ausência do termo de objetivo, e o município diz que não entrega o termo de objetivo, a atual administração, tanto que existe uma pendência judicial entre a PMI e o município. Houve um sequestro de valores em favor da PMI, mas não houve a prestação de contas. O município não recebeu a prestação de contas, não tem nenhuma informação. Também nesse protocolado há ausência de compatibilidade dos gastos informados no formulário DAT 5, falta aplicação financeira, ausência de procedimento de pesquisa de preço, pagamento de multas e juros sobre encargos sociais. Enfim, eu faço tópico por tópico a análise das irregularidades, das razões de defesa e das opiniões do Ministério Público e da diretoria da análise de transferência. Para terminar o voto pela irregularidade das contas, determinando-se a devolução do valor de 205.400 pela associação aos cofres municipais, determinar o recolhimento de 1.302,80 pela senhora Sônia Rosália Johnson, que é o valor que deixou de aplicar no valor repassado, aplicando também multa à senhora Sônia Johnson em função de deixar encaminhar os documentos e informações, multa à senhora Joseli de Fátima Gonçalves Lopes, também de deixar encaminhar os documentos e informações, e multa à senhora Sônia Johnson em razão da omissão de proceder à pesquisa de preço. Essas multas, eu não estou aplicando multa sobre valor de dano, já que tem essa questão de dependência judicial, etc. Então, acho que aí só a devolução pela PMI já é o suficiente. E, para ter cuidado de Vossa Excelência, não estou aplicando várias multas por servidor contratado. Isso aqui são as irregularidades que são apontadas, são 3 multas por 3 irregularidades diferentes. Essa é a proposta de voto, senhor presidente. Está em discussão. Em votação, aprovado. Tem ato de inativação 686-119/2013, encaminhado pela Paraná Previdência. É uma transferência da reserva do 3º Sargento Claudemir da Costa Batista, na qual o Ministério Público de Contas manifesta pela negativa de registro em função da contagem de tempo ficto, ou seja, de licença especial, para a aposentadoria especial. Creio que nesse processo assiste razão, senhor presidente do Ministério Público, até em função de várias decisões do Supremo Tribunal Federal, de que não se pode fazer a contagem de tempo ficto para a contagem de tempo de aposentadoria especial, que já tem um regime específico. Então, a proposta acompanha o Ministério Público, que é pela negativa de registro, determinando-se ao Paraná Previdência, que comprova a comunicação ao interessado, e a regularização do ato de inativação, a qual se propõe a negativa de registro. É o relatório simplificado com a proposta de voto. Em discussão. Em votação. Aprovado. 364.799,07, município de Antônio Linto. É uma admissão de pessoal, na qual a Diretoria de Controle de Dados Pessoal manifesta pela legalidade de registro e o Ministério Público pela negativa de registro. Nós temos aqui a questão de contratação de empresa para a realização de concurso apenas pelo critério de preço. Eu estava anotando aqui, na verdade, nós temos aqui várias contratações, desde operador de máquina até auxiliar administrativo.
E eu acho que a CIS tem razão, a instrução, quanto à necessidade de uma contratação de empresa terceirizada com maior critérios, como, por exemplo, técnica e preço. Não chega a macular, na minha avaliação, a legalidade do concurso das admissões, já que é ausente qualquer indício. Então, eu estou acompanhando a diretoria de controle de dados pessoal pela legalidade do registro e determinando, recomendando. Eu não vou determinar, até nós tivemos uma discussão hoje, conselheiro, sobre a necessidade de técnica e preço para concursos onde não existe tanta complexidade como operador de máquina. Mas, como é uma recomendação, eu vou deixar a recomendação como técnica e preço, porque se fosse uma determinação eu ia refletir um pouco melhor. Então, essa é a proposta de voto, senhor presidente. Está em discussão. Em votação. Aprovado. 747-130-09, também admissão de pessoal, município de Guaraniaçu, diretoria de controle de dados pessoal e o Ministério Público manifesto pela legalidade de registro, mas com aplicação de multa, e eu acompanho, senhor presidente, em função da violação ao artigo 16 da Lei 11.350/06, que é a questão da contratação de agentes de combate à endemia, no caso a dengue. Não vou também polemizar muito se é caráter permanente ou não, mas o fato é que exige a lei que seja contratada, segundo o regime jurídico único, então a legalidade de registro com aplicação de multa, senhor presidente. Está em discussão. Em votação. Está aprovado. Até porque, senhor presidente, a própria alegação do município é que a combate à dengue é permanente. Então, por isso que eu não estou discutindo nesse processo se pode ser por prazo determinado ou não. A alegação é que é uma atividade permanente. Tem a prestação de contas anual 284.711/2013, Instituto de Previdência do município de Marquinho, Diretoria de Contas Municipais e Ministério Público manifesto pela irregularidade com aplicação de multa, senhor presidente. Essa também já adianta a proposta de voto, em função do exercício de contador em desacordo com o prejudicado 06, e aí não é só isso, tem um conjunto da obra, né, que a gente sempre comenta. É o saldo contábil de provisão matemática divergente do valor apresentado lá da avaliação atuarial para o exercício. Estamos falando do Instituto de Previdência, acho que o mínimo que tem que existir é essa provisão. E com ressalva em função à intempestiva comprovação de irregularidade, aplicando-se multa prevista no 87, parágrafo 4º, em função da irregularidade das contas, e a multa do 87.3A, em função do atraso na formalização da prestação de contas. E também, senhor presidente, nesse caso, eu estou determinando a instalação e tomada de conta extraordinária, porque o contador tem notícias aqui no processo pela pesquisa que a Diretoria de Contas Municipais fez, além do cargo efetivo no município, ele tem prestação de serviço e tem um cargo em comissão, se não me falha a memória, em outro município. Acho que, no mínimo, o tribunal tem que averiguar a legalidade dessas contratações. Essa é a proposta de voto, senhor presidente. Está em discussão. Em votação. Aprovado. Prestação de contas do Poder Executivo Municipal, 189.115/2013, município de Inajá, interessado ao Cias Elias Fernandes. Conselheiro Fernando, se não houver oposição, vou pedir vista. Não pode ser alguma. Vista concedida. Processo seguinte, acho que não foi me devolvido, eu não cheguei atrasado, então acredito que esgotei a pauta, senhor presidente. Agradeço a atenção de Vossa Excelência e da outra Câmara. Eu que agradeço a Vossa Excelência. Concedo a palavra ao conselheiro Dr. Ivan para o relato de sua pauta. Senhor presidente, demais integrantes dessa sessão de Câmara, de início eu gostaria de solicitar a retirada de pauta de uma aposentadoria, o protocolo o 23792/13, para diligência necessária a sanar irregularidade ou nulidade do processo. Está retirado. Protocolo 731184/12, a comunicação de irregularidade encaminhada pela DCM, que foi convertida em tomada de contas em face do município de Palmeira, por omissão na alimentação do SIM-AM, exercício 2012.
todos os 6 bimestres do exercício foram realizados fora do prazo estabelecido pela resolução, ou seja, a nossa agenda de obrigações, ensejando a incidência da multa do 87.3b, de modo que, convergindo com as opiniões tanto da unidade técnica quanto do Ministério Público, ou seja, a DCM e o MP, e considerando que o objeto da tomada de conta extraordinária foi regularizado durante a instrução do processo, com envio, ainda que extemporaneamente, dos dados do SINHAM, resta configurada a procedência cabendo a imposição da multa, e é este o meu voto, aplicando aos gestores responsáveis a multa do 87.3b, além da cientificação, a DCM, do teor dessa decisão, a fim de assegurar a não imposição da sanção pecuniária relativa ao atraso na remessa de informações bimestrais por meio eletrônico em duplicidade, quando da prestação de contas. É o relatório e voto. Está em discussão. Em votação. Aprovado. Protocolo 188600/12, prestação de contas e transferência voluntária de recursos, que foi celebrada a transferência entre a Secretaria de Educação e a APAI de São João do Ivaí, valor R$ 189.274. Educação para alunos especiais. Houve de início a constatação de algumas ausências, pendências, que foi sanado por ocasião do contraditório, levando a DAT e o Ministério Público a manifestarem-se pela regularidade com ressalvas, e a ressalva fica por conta da falta de aplicação financeira dos recursos recebidos, que depois foram ressarcidos pelo município, o que faz incidir a súmula 8, e o meu voto é pela regularidade com ressalva das contas apresentadas. Está em discussão. Em votação. Aprovado. Protocolo 266540/12, também prestação de contas e transferência entre a Secretaria de Educação e o município de Campo Magro, Secretaria de Estado, né? E o valor pouco mais de R$ 365 mil, exercício 2011, para o transporte escolar. Foram detectados de início algumas pendências, principalmente de documentos. Não foi apresentada resposta por ocasião da oportunidade de contraditório, e tanto a DAT como o MP foram pela regularidade das contas. Considerando que houve adoção de comunicação processual eletrônica, eu determinei nova intimação do município, que apresentou manifestação, anexou documentos, bem como até uma guia de recolhimento pela ausência de aplicação financeira no período, e então a conclusão da DAT e o parecer do Ministério Público foi pela regularidade com ressalva diante dos concertos que foram feitos num segundo momento. E, portanto, o meu voto é da regularidade com ressalva, com incidência da súmula 8. Está em discussão. Em votação. Está aprovado. Protocolo 737899, exame de legalidade de inativação voluntária da servidora Lúcia Helena Ribas Alves, uma professora, e as opiniões são de legalidade e registro, apenas ressalvando o atraso, mas que resta superado nessa Câmara, e o meu voto é pela legalidade e registro. Está em discussão. Em votação. Aprovado.
Protocolo 740695/13, exame de legalidade também de ato de inativação. A servidora é Maria da Graça Long, também uma professora. A DICAP e Ministério Público apontam atraso, que também, como o anterior, resta superado por posição já consolidada desta Câmara, e o meu voto é de legalidade e registro. Está em discussão e votação aprovada. Protocolo 9160/14, também, ou melhor, é um exame de legalidade de ato de transferência para a reserva remunerada do militar Vanderlei Vilas Boas Negrão. DICAP e opina pela legalidade, o Ministério Público já, por sua vez, pela negativa, ante a ausência de incidência de contribuição previdenciária sobre o valor dos proventos superior ao limite máximo fixado para os benefícios do regime geral da Previdência. Eu entendo, senhor presidente, que o interessado não pode ser prejudicado pela omissão ou inércia da administração em não recolher a contribuição previdenciária excedente. Assim, que pese o entendimento do MP, o ato concessório de aposentadoria pode ser considerado legal, não podendo o interessado ser prejudicado em razão dessa omissão. Nesse sentido, aponto como precedentes vários julgados dessa primeira Câmara, e a título de exemplo, o 4457 e o 4363, todos os dois acórdãos deste ano. Assim, voto pela legalidade e registro. Está em discussão? Em votação? Está aprovado. Protocolo 11128/14 é uma aposentadoria por invalidez. A servidora Maria do Carmo Ramos da Silva, que vem a ser uma agente educacional no exercício dessa atividade desde abril de 86, DICAP pela legalidade, registro. O MP também não se opõe ao registro, apenas salientando complementarmente da necessidade de uma notificação do Ministério Público Estadual para o fim de se verificar a necessidade de promoção da interdição judicial da aposentada, conforme estabelece o nosso Código Civil. Uma preocupação que me parece que pode ser assimilada por essa Corte, de modo que o meu voto é pela legalidade e registro, com a notificação ao Ministério Público Estadual para que tome ciência da situação em que se encontra a servidora, conforme um laudo pericial, e que possa, eventualmente, promover medidas necessárias. É o relatório e voto. Está em discussão? Em votação? Está aprovado. Protocolo 37160/14 é também registro de inativação. A servidora é Regina de Quadros, também uma professora. A DICAP foi pela legalidade e registro, apenas apontando o atraso no encaminhamento, situação que foi também destacada pelo Ministério Público, mas vencida para julgar a legalidade, conforme outros processos que já relatei ainda nesta sessão, desde aplicar a multa, e voto pela legalidade e registro. Está em discussão? Em votação? Aprovado. Protocolo 31749/14 legalidade também de pensão, de concessão de pensão providenciária deferida a Terezinha Pereira Rosa, na qualidade de cônjuge de José Rosa Filho. DICAP pela legalidade, o MP
opinou pela negativa e, em análise do processo, observei que, por meio da documentação apresentada, comprovou-se o preenchimento de todos os requisitos para a concessão do benefício com fundamento no 40, parágrafo 7º da Constituição. O ato de concessão foi formalizado por meio do ato de benefício previdenciário, que foi publicado, inclusive, no Diário Oficial. Em relação à incorporação dos proventos de verba de representação concedida com base na Lei 16.390 de 2010, mencionada pelo Ministério Público, cumpre destacar que a sua constitucionalidade está sendo questionada ou debatida no Supremo Tribunal através da ação direta 4814. E sobre este assunto, esta Corte já se posicionou, considerando que a referida ação ainda está pendente de julgamento, sem concessão de liminar, que possa, eventualmente, suspender a vigência e eficácia da lei estadual que estabelece essa verba de representação aos servidores da Assembleia Legislativa. Há acórdão desta primeira Câmara, inclusive da lavra do conselheiro Fernando Guimarães, bem como da segunda Câmara, da lavra do conselheiro Nestor Batista, e assim, com base nesses precedentes, acho possível, e este é o caminho do registro da aposentadoria. Este é meu voto. Sem discussão, em votação, aprovado. Protocolo 781774, pedido de certidão liberatória, município de Rio Branco do Sul. DICAP não constata pendência. A DCM, por sua vez, embora tenha se posicionado pelo deferimento da certidão, condicionou esta ao cumprimento da agenda de obrigações, é o que está no processo. Por outro lado, a DEX aponta a existência de diversas pendências, descumprimento de 25 títulos e 2 determinações, e foi pelo indeferimento. A DAT, também pelo indeferimento, ante omissão do requerente quanto à instauração de tomada de contas especial em face do Provopar, pela não prestação de contas de recursos recebidos mediante convênio, cuja vigência expirou já no ano de 2012. O MP pelo indeferimento, e diante dessas situações que revelam várias pendências e situações que ensejam uma cobrança impositiva desta Corte ao não cumprimento de suas determinações, o meu voto é pelo indeferimento do pedido. Está em discussão, em votação, está aprovado. Protocolo 418479/14, que tem apenso 671476/14, é uma pedido de certidão liberatória do município de Formosa do Oeste, e a DICAP foi pelo deferimento do pedido na sua área de atuação. Por outro lado, a DCM, a DAT e a DEX foram pelo indeferimento, e a primeira em virtude do descumprimento da agenda de obrigações, a segunda pela omissão completa de prestação de contas, reiterada pela contumaz inércia em instaurar tomada de contas especial, e a DEX, por fim, a terceira, em razão do que restou decidido em acórdão de 2009, que julgou irregular prestação de contas e transferência voluntária do município. E o Ministério Público pelo indeferimento, e não tenho dúvidas em me perfilar com as diretorias e o Ministério Público, votando pelo indeferimento do pedido. Está em discussão, em votação, aprovado. Protocolo 706539/14, pedido de certidão liberatória, formulado pelo município de 1º de Maio, a DCM e a DAT visualizam a possibilidade de deferimento, todavia, DEX e DICAP são em sentido contrário. Os óbices levantados pela DEX
de não cumprimento de um acórdão desta Corte que determinou a exoneração de servidores ocupantes de cargos irregulares, ainda que a alegação de cumprimento da decisão não tenha sido apreciada definitivamente por esta Corte, tanto a DICAP quanto o MP posicionam-se negativamente ao efetivo cumprimento, que me parece razoável para justificar o indeferimento. E esse é o meu voto pelo indeferimento. Eu vou pedir vista desse processo. Não havendo oposição, vista concedida. Protocolo 7221-534, certidão liberatória, pedido formulado pela Associação Casalar de Colorado. DAT foi pelo deferimento, DEX pelo indeferimento, o Ministério Público igual, e a pendência levantada pela DEX deriva de acórdão deste ano ainda, que ratificando em parte acórdão 4373/13 da primeira Câmara, conclui pela irregularidade da prestação de contas e transferência voluntária e determinou à associação o recolhimento integral de recursos repassados. A esse respeito, a unidade técnica assevera que o débito relativo à sanção encontra-se inscrito em dívida ativa junto à Secretaria de Estado da Fazenda, sendo que até a presente data não foi identificado recolhimento. Com efeito, havendo decisão desta Corte pendente de cumprimento, o indeferimento se opõe e eu não destoo desse raciocínio para votar pelo indeferimento. Está em discussão. Em votação, aprovado. Protocolo 453530/14, requerimento formulado por servidor deste tribunal, analista de controle, João Carlos Steck, em que solicita a revisão da data de concessão do adicional por tempo de serviço em razão de tempo averbado em sua ficha funcional, defendendo que o mesmo seria devido desde a data de sua posse, ou seja, 1º de julho de 2013. A DGP informou que, de acordo com o entendimento desta Casa, todas as averbações de tempo de contribuição só produzem efeitos a partir da data em que o pedido foi protocolado, independentemente de quando foi prestado o serviço. A diretoria jurídica e o MP manifestaram-se pelo deferimento do pedido, em entendimento de que o tempo de serviço prestado ao TJ deve ser averbado a partir da posse. O acórdão da primeira Câmara, que foi publicado ainda esse ano, em março, deferiu ao interessado a averbação do tempo de serviço junto ao TJ de 9 anos, 2 meses e 7 dias, junto ao Tribunal de Justiça para todos os efeitos legais, com base no artigo 129.1 do nosso Estatuto. Não obstante a orientação defendida pela DGP, esta primeira Câmara, ao analisar situação idêntica, por ocasião do acórdão 4255/14 do conselheiro Fernando Guimarães, já se manifestou no sentido de que a retroação dos efeitos da contagem de tempo de serviço não deve se restringir à data do pedido. Desse modo, entendo procedentes as manifestações da diretoria jurídica e do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, reconhecendo o direito desde a data de implemento das respectivas condições, ressaltando que a data de protocolo do pedido de averbação importaria apenas para fins de cálculo de eventual prescrição dos períodos anteriores aos últimos 5 anos, conforme o que prevê súmula do STJ. Assim, acolhendo integralmente os opinativos técnicos e do Ministério Público, voto pelo deferimento do pedido do interessado para fins de se conceder os efeitos da averbação relativo aos adicionais e licença especial a partir da data de seu ingresso no Tribunal de Contas, determinando ainda o encaminhamento dos autos ao Gabinete da Presidência para que providencie, caso entenda conveniente e oportuno, a revisão ex officio em relação a servidores que se encontrem em idêntica situação nos termos propostos pelo órgão ministerial. É o relatório e o voto. Está em discussão.
Em votação, aprovado. Protocolo 563312 é um requerimento de averbação de tempo de serviço e tempo, ou melhor, de averbação de tempo de contribuição junto ao regime geral da Previdência em favor do servidor José Antônio Baggio Pereira, que vem a ser analista de controle desta Corte. A Diretoria de Gestão de Pessoas conclui pela possibilidade de averbação do tempo de contribuição constante em certidão expedida pelo INSS, totalizando 3 anos, 1 mês e 8 dias, ou 1.133 dias, referente a períodos que constam da certidão. A diretoria jurídica, diante da documentação, opinou pelo deferimento do pedido com averbação do tempo de contribuição para fins de aposentadoria e disponibilidade. Assim também entendeu o Ministério Público e também é assim o meu voto pelo deferimento do pedido. Está em discussão. Está em votação. Aprovado. Senhor presidente, por fim, solicito adiamento de 2 processos, o primeiro 626764/14, que vem a ser um embargo de declaração do município de Coronel Vivida, e também do protocolo 178091/13, que é de Braganey. Adia-se na forma regimental. E com isso dou por encerrada a minha participação como relator nessa sessão. Obrigado. Agradeço Vossa Excelência. Concedo a palavra ao conselheiro substituto, Dr. Ivens. Excelentíssimo senhor presidente e demais integrantes desta primeira Câmara, inicio com a prestação de contas municipal do município de Foz do Iguaçu. Senhor Processo... Uma questão de economia processual, se o relator concordar, eu solicitaria a vista desse protocolo. Não havendo oposição, vista concedida. Processo seguinte, o ato de inativação 575-177-10, trata-se da aposentadoria da senhora Marisa Ferreira Terres Costa, professora de Jaguariaíva. Na verdade, foram necessárias diversas diligências até o esclarecimento dos fatos. Ao final, DICAP e Ministério Público opinam pela legalidade e registro do ato. O Ministério Público havia sugerido a aplicação de uma multa. Diante da continuidade da instrução, das informações lançadas, sugeriu a instauração de uma inspeção no município, justamente em virtude dos atrasos. Na verdade, senhor presidente, a questão quanto à legalidade e registro está tranquila, o ato efetivamente satisfaz as condições exigidas, o valor dos proventos está correto. A discussão é acerca das medidas a serem tomadas quanto à inércia do Instituto Previdenciário de Jaguariaíva em atender às diligências. O próprio Ministério Público, entendendo as justificativas do atual gestor, que apresentou as dificuldades operacionais do Instituto, em relação às quais ele assumiu, concorda com o afastamento da multa. Com relação à proposta de auditoria, eu sugiro que, ao invés da auditoria, seja remetida a cópia dessa decisão à DICAP para que ela avalie a necessidade dessa auditoria, já vista que, conforme foi relatado, houve a mudança de gestão e possivelmente pode ter havido alguma mudança já nos procedimentos que torne desnecessária esta medida. Então, para não precipitarmos um processo fiscalizatório sempre custoso e que demanda tempo e energia dos funcionários, a minha proposta seria que, previamente a essa deliberação, que seja submetida à análise da Diretoria de Controle de Atos de Pessoal. Especificamente na peça número 49, há uma extensa explicação dos fatos ocorridos no Instituto, e isso sim poderá ser melhor avaliado pela diretoria competente. Então é pelo registro do ato, com encaminhamento de cópia da decisão à diretoria. Está em discussão? Em votação? Está aprovado. Processo seguinte, 3216814, esse processo trata da aposentadoria do militar Benedito Jean Ribeiro e há
a DICAP é pelo registro, o Ministério Público é pela negativa, entendendo que seria necessário o recolhimento da contribuição previdenciária. Essa matéria já foi tratada, inclusive, na sessão de hoje, e eu acompanho o entendimento que é pelo registro, entendendo que não é essa a oportunidade de se analisar a cobrança da contribuição previdenciária dos inativos. Está em discussão, em votação, aprovado. Processo seguinte, 38.680.11. É uma pensão em que o que se discute, pensão deferida em favor de Maria José Benedita Gomes, em virtude do falecimento de seu cônjuge, José Araújo Gomes, e o problema é que a admissão desse servidor não havia sido registrada por esta Corte, lá em 1990. Os opinativos são uniformes pela negativa de registro, entretanto, eu, entendendo aplicável a súmula número 5, entendo que essa falha pode ser relevada, tendo em vista que houve efetivamente o recolhimento previdenciário e, por se tratar de admissão anterior ao ano de 2000, esse ato, a formalização do registro da admissão do servidor falecido não é imprescindível. Então, o voto, divergindo dos pareceres, é pelo registro da pensão concedida. Está em discussão. Em votação, aprovado. Processo seguinte, são agora admissões de pessoais, 29.11.79.10, da Universidade Estadual do Oeste do Paraná. Eu acompanho os pareceres uniformes pela legalidade e registro, apenas com o encaminhamento de recomendação, no sentido de que, em futuros processos, oportunize prazo adequado para a inscrição dos candidatos e passe a exigir os documentos comprobatórios de qualificação apenas por ocasião da posse e não mais na inscrição, em atendimento à súmula 266 do STJ. Está em discussão, em votação, aprovado. O seguinte é o 133.445.11, também uma admissão de pessoal, dessa vez de Jandaia do Sul, em que também eu acompanho os pareceres, que são pela legalidade e registro, apenas com determinação para que o município, no prazo de 15 dias, corrija as informações do SIM-AM, conforme indicado no voto. Está em discussão, em votação, aprovado. Processo seguinte, 188.413.12, do município de Jacarezinho. É um processo até similar a um que o conselheiro Fernando relatou. Na verdade, verificaram-se algumas falhas no processo licitatório para a escolha da entidade responsável pelo concurso. Entretanto, essas falhas, conforme pareceres uniformes, podem ser relevadas. Elas dizem respeito, na verdade, à ausência de documentos juntados no processo de licitação, notadamente quanto à qualificação da empresa, mas o município aponta que teria aproveitado informações de outro processo e trata-se da Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina, FAUEL. Então, por todas essas, dentro dessas circunstâncias, eu acompanho as manifestações uniformes pelo registro e expedição de recomendação ao município para que, em futuro testes seletivos, garanta aos candidatos franco acesso às questões das provas, independente de requerimento, e ainda que promova a pesquisa de preço por meio de realização de orçamentos com instituições similares quando contratar por meio de dispensa de licitação, inclusive nos casos de contratação com fundamento no artigo 24, inciso 13 da Lei de Licitações, justificando inclusive a escolha da empresa contratada nos moldes exigidos pelo parágrafo único do artigo 26 dessa mesma lei. Sem discussão, em votação, aprovado. Por último, senhor presidente, o processo 6054-5012 da Faculdade Estadual de Ciências Econômicas de Apucarana trata de um teste seletivo em que verificou a diretoria de contas, a diretoria de controle de atos de pessoal, manifestou-se pelo registro das admissões, entendendo estar justificada a excepcionalidade da contratação do professor. O Ministério Público, divergindo, entende que é o caso, por ser de caráter permanente, o caso seria de concurso público e não de contratação temporária. Eu me baseio na jurisprudência praticamente pacífica hoje em dia desta Corte, no sentido de conceder registro a esses casos e, acompanhando a ADICAP, o meu voto é pelo registro, pela legalidade e registro da contratação. Está em discussão. Em votação, aprovado. Era o que constava da minha pauta e eu agradeço, senhor presidente. Agradeço, Vossa Excelência. Concedo a palavra ao conselheiro substituto, doutor Cláudio. Obrigado, senhor presidente. Inicio pela prestação de contas municipal
125.80509, contas de 2008, referente ao Fundo de Previdência do município de Roncador. Ao final da instrução, restou como indicativo de ressalva inconsistências injustificadas nos saldos em relação às posições apresentadas nos extratos em 31 de dezembro do exercício. Na realidade, a ressalva se refere a um valor de R$ 77,98, que conta do extrato de uma conta corrente junto ao Banco do Brasil, que é conflitante com o valor de R$ 0,00 constante no sistema SIM-AM. Como não há dano horário à gestão, eu acolho os pareceres no sentido da ressalva às contas, acrescentando determinação para que sejam trazidos aos autos documentos que comprovem a correção dessa anomalia. A DCM, quanto à responsabilização pelo fato, haja vista que há 2 responsáveis no exercício, o senhor Ivo Kula, de 1º de janeiro a 3 de junho, e o senhor Vivaldo Lessa Moreira, de 4 de junho a 31 de dezembro de 2008, entende que não seria possível identificar o agente que deu causa à ressalva, concluindo que são solidariamente responsáveis pela anomalia detectada. Eu vou divergir, entendo que em 31 de dezembro de 2008 era responsável pela municipalidade o senhor Vivaldo Lessa Moreira, devendo a ele ser imputada a responsabilidade. Então, senhor presidente, a proposta é pela regularidade com quitação plena ao senhor Ivo Kula, pela regularidade com ressalvas das contas do senhor Vivaldo Lessa Moreira, em função da inconsistência justificada no saldo em relação ao extrato, e determinação para que sejam apresentados documentos corrigindo essa anomalia. É a proposta. Sem discussão, em votação, aprovado. Protocolo 12692.509, contas de 2008, referente à Câmara Municipal de Rio Bonito do Iguaçu, em que restou como anomalia o recebimento maior de valores a título de subsídio pelos edis. Todos os edis recolheram os valores a maior. Entretanto, o senhor Cláudio Mir Luiz Tavares e o senhor Antônio Ademilson Barbosa, em que pese tenha feito o recolhimento, ficou ainda um valor a recolher de em torno de R$ 16. Em face da modicidade dos valores, eu vou acompanhar os pareceres, porque sejam considerados como ressalvas também as contas desses 2 vereadores, e acrescentando determinação para que a Câmara Municipal de Rio Bonito do Iguaçu, por ocasião da apresentação das próximas contas anuais, traga a documentação comprovando a restituição dos valores percebidos a maior e ainda não recolhidos pelo senhor Antônio Ademilson Barbosa e o senhor Cláudio Mir Luiz Tavares. É a proposta, senhor presidente. Sem discussão, em votação, aprovado. Protocolo 149.380.10, contas de 2009, referente ao município de Amaporã. Os pareceres são pela irregularidade das contas. Uma das anomalias é a ausência de comprovação de saldos da dívida fundada. Esse é o título utilizado pela DCM. Essa ausência de comprovação se refere a parcelamento de dívida com o Instituto Nacional do Seguro Social. O responsável pelas contas trouxe aos autos ofícios, notificação extrajudicial, mandado de segurança, solicitando que a Receita Federal do Brasil lhe desse os documentos comprovando o valor e a situação do parcelamento da dívida, e a resposta do órgão federal é de que não poderia fornecer o saldo solicitado em tempo. Eu entendo, então, pela conversão em ressalva, haja visto que não houve dano à gestão ou erário, acrescentando determinação para que sejam trazidos os autos, então, comprovando a situação referente ao parcelamento da dívida com o INSS. O Ministério Público ainda vê irregularidade referente ao provimento de cargos de advogado e engenheiro civil. Eu entendo que essas anomalias não têm caráter contábil, financeiro, orçamentário, não estando sujeitos à jurisdição desse tribunal.
não constituindo uma irregularidade de contas, mas tendo em vista que não foi comprovado que houve a correção das anomalias por parte do município, entendo que deva ser enviada a representação à Câmara Municipal para que tome as providências dentro do seu âmbito de competência. Há ainda o fato da construção da creche Projeto Pró-Infância não ter sido finalizada. O Ministério Público verificou junto ao site na internet de contas públicas de que a obra consta como inacabada, mas o responsável trouxe aos autos de que, na realidade, houve a prorrogação dos convênios para finalização dessa creche. Eu entendo, então, que possa haver a conversão em ressalva com a determinação para que seja trazido aos autos a atual situação dessa obra. Os autos foram, em determinado momento da instrução, enviados à DCM para que se pronunciasse acerca da aplicação da multa do 87.4G. A DCM entendeu que não seria possível a aplicação, porque o prejudicado número 10 teria sido editado após o exercício em análise. Eu não acolho essa argumentação, tendo em vista que os responsáveis já estavam devidamente advertidos pelo texto da lei. Entretanto, eu vejo que a unidade técnica utiliza como fundamentos legais para considerar como anomalia a ausência de comprovação de saldos da dívida fundada. Os fundamentos legais utilizados pela DCM são o artigo 89 e o artigo 105, parágrafo 4º da Lei Federal 4.320 e as resoluções 40 e 43, ambas de 2001, do Senado Federal. Senhor Presidente, o texto desses dispositivos legais e mesmo das resoluções do Senado Federal tem baixíssima correlação com o resultado provocado baixíssima correlação entre o resultado provocado e a conduta vedada, tanto pela lei quanto pelas resoluções, o que me leva, então, a afastar a aplicação da multa do 87.4G. Ainda há ponderações da unidade técnica de que não há a real necessidade de trazer os seus trabalhos na forma de instrução, podendo utilizar informação ou qualquer outro tipo de ato administrativo. Eu discordo disso também. Não se trata apenas da nomenclatura do ato, mas sim que, materialmente, a unidade técnica tem que fazer constar os fundamentos que utilizou para considerar irregulares com ressalvas às anomalias encontradas. Então, senhor presidente, em face de tudo isso, a proposta é que seja emitido parecer prévio recomendando a regularidade com ressalvas das contas do senhor Mauro Lemos, referente a Maporã 2009, em face da inadequada comprovação dos saldos da dívida fundada e da obra inacabada da creche Projeto Pró-Infância, as correspondentes determinações e a representação à Câmara Municipal em face do provimento irregular de advogados e engenheiros. É a proposta. Está em discussão. Em votação, aprovado. O processo seguinte, senhor presidente, eu entendo que deva ser feita uma nova diligência, haja vista que há diversos documentos ausentes que podem sanar as anomalias encontradas, por isso vou solicitar a retirada de pauta. Está retirado. Processo 190.36410, contas do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Santa Mônica, exercício de 2009. Em que a anomalia encontrada foi a abertura de créditos adicionais acima do autorizado na Lei Orçamentária Anual. Senhor presidente, estamos tratando de uma autarquia, apesar da inadequada denominação de serviço autônomo municipal, sua real natureza de autarquia, mas não cabe à autarquia, nos termos do artigo 7º, inciso 1º da Lei 4.320, abrir créditos adicionais.
Isso é a responsabilidade do chefe do Poder Executivo. Então, em função disso, e sendo essa a única anomalia, entendo pela regularidade das contas, tanto do senhor Sérgio José Moreno, que exerceu a titularidade de 1º de janeiro a 13 de maio de 2009, quanto da senhora Célia Regina Barbosa, pela regularidade com quitação plena. Sem discussão, votação aprovada. Protocolo 128049 de 2009 do município de Colombo, também eu solicito a retirada de pauta para realizar uma última diligência no município. Está retirado. Município de Santa Cruz de Monte Castelo, contas de 2008, protocolos 132 e 12709. Eu diverjo dos pareceres que apõem, ressalva as contas referente à ausência de extratos bancários com saldo de 31 de 12 de 2008, tendo em vista que foram trazidos aos autos extratos dessas contas e algumas delas já se encontravam encerradas ao final do exercício, o que foi devidamente comprovado, então, estando, a meu ver, plenamente regular o apontamento de ressalva, bem como há também na instrução, constando como ressalva a omissão de contas correntes no sistema eletrônico. Então, tendo em vista que os documentos apresentados, a meu ver, sanam essas anomalias, eu proponho que seja emitido parecer prévio recomendando a regularidade das contas do senhor Laércio Ribeiro Filho. Está em discussão. Em votação. Aprovado. Protocolo 138.052.09, contas de 2008, atinente à Querência do Norte. Eu acompanho os pareceres, senhor presidente, pela ressalva, haja vista que, em que pese haver um gasto maior com publicidade em ano eleitoral superior à média dos 3 últimos anos, essa extrapolação foi de valor bastante irrelevante. A média foi de R$ 4.361,55 e foram gastos R$ 4.585. Então, acompanho os pareceres pela regularidade das contas da senhora, regularidade com ressalva das contas da senhora Rosineia Aparecida Raguiotto Oliveira. Está em discussão, em votação. Está aprovado. Câmara Municipal de Joaquim Távora, protocolo 142.34309. Aqui, senhor presidente, novamente, o que restou irregular foi o pagamento maior de subsídios. Todos os vereadores efetuaram um recolhimento, devidamente fizeram o devido ressarcimento, exceto o senhor Emílio Calil Neto, que é o presidente, o senhor João Eliton Brocal e o senhor Mauro Gonçalves da Silva, todos citados devidamente para que apresentassem justificativa ou recolhessem valores, não foram feitas essas providências pelos interessados, pelos responsáveis. Como há dano erário, eu entendo pelo ressarcimento dos valores recebidos, no caso do presidente por ele próprio, no caso dos outros 2 vereadores solidariamente com o presidente da Câmara, ainda pela multa do artigo 89 proporcional ao dano em 10% do valor recebido a maior, pelo presidente e pelos 2 vereadores. Há uma proposta de multa feita pela unidade técnica, a DCM, de aplicação da multa do 87, inciso 3º, parágrafo 4º. Eu deixo de acolher essa proposta por 2 razões. A primeira, de ordem formal, já que não existe um parágrafo 4º no inciso 3º do artigo 87. Aliás, o inciso 3º não tem nenhum parágrafo, só tem alíneas. O que existe, na verdade, no artigo 87 é o seu parágrafo 4º desse artigo, que apenas faz uma remissão ao inciso 3º para estipulação de valor da multa. Mas a mais grave, além dessa primeira, que é apenas de ordem formal,
é que o texto da lei, do parágrafo 4º do artigo 87, e diz que somente é cabível a aplicação dessa multa quando não há dano ao erário, que não é o caso aqui. Aqui há realmente dano ao erário. Então, senhor presidente, a proposta é pela regularidade com ressalva das contas dos demais vereadores, pela irregularidade das contas do senhor Emílio Calil Neto, pelo pagamento e recebimento de valores a maior, a título de subsídios, e pela irregularidade das contas em função do recebimento a maior, do senhor João Eliton Brocal e do senhor Mauro Gonçalves, a imputação da devido recolhimento, a aplicação da multa proporcional ao dano e o encaminhamento de cópias ao Ministério Público Estadual nos termos do regimento. É a proposta. Está em discussão? Em votação para discutir. Conselheiro Fernando. Não, senhor presidente, só uma dúvida. Eu não sei o valor da multa sobre o valor do dano, se foi fixado... 10%. Está em votação. Aprovado. Protocolo 189-26909, da Sercontel S.A. Telecomunicações. Os pareceres são pela irregularidade das contas, em função de 2 motivos. O primeiro é que a média de saldo em caixa foi superior a 30 salários mínimos. Nesse caso, senhor presidente, a DCM utiliza como fundamento legal o inciso 2º do artigo 87 dos atos de disposições constitucionais transitórias da Constituição Federal. Ora, a leitura dessa disposição constitucional se vê que se remete ao valor inscritos em precatório, estabelecendo 40 salários para fazendas de estados e Distrito Federal e 30 salários para fazendas dos municípios. Salvo engano, eu não consigo ver uma correlação em relação à manutenção de saldo em caixa, desse limite de 30 salários mínimos. Por isso, pela ausência de uma fundamentação devida, deixo de acolher os pareceres, considerando o ato ou esse item plenamente irregular. A outra anomalia é a aquisição de bens às quais a DCM dá o título de terem sido realizados sem o devido procedimento licitatório. Na verdade, o que aconteceu é que os documentos apresentados não foram trazidas informações como cópias digitais, atos, publicações, extratos de contratos, modalidade, número do certame licitatório, data de realização. E que alguns dos processos apresentados dizem respeito a exercícios anteriores, em que a empresa alegou se tratar de obras que foram incorporadas em seus registros contábeis apenas no exercício de 2008. A meu ver, essas falhas todas ainda não têm o condão de macular a gestão e nem ensejam a ocorrência de dano erário. Então, a meu sentir, é possível a conversão em ressalva, desde que se faça determinação para que os documentos e as informações não trazidas sejam apresentados conjuntamente com a prestação de contas anual. Então, senhor presidente, com a devida vênia aos pareceres, eu entendo que devam ser as contas julgadas regulares com ressalvas do senhor Gabriel Ribeiro Campos, referente a Sercontel Telecomunicações 2008, em função da ausência de informações acerca dos procedimentos licitatórios, e ainda que seja determinado que apresente as informações e documentos faltantes, e ainda que apresente documentos que comprovem medidas que aprimorem seus controles internos a fim de que seus registros referentes a licitações sejam completos e inequívocos. É a proposta, senhor presidente. Está em discussão? Está em votação. Aprovado. Senhor presidente, processo 13.73.10.05 é similar, que é de São Jerônimo da Serra, é similar ao processo que está em vistas ao conselheiro Fernando Guimarães, do Fundo de Previdência, também de Jerônimo da Serra. A minha proposta é da mesma natureza, que as contas são iliquidáveis, propondo-se o trancamento e encaminhamento de cópias à corregedoria. Não sei se o conselheiro Fernando... Se der, eu peço vista. Obrigado. Não havendo oposição, vista concedida. Passo ao município de Guaratuba, senhor presidente.
1495-6107, eu determinei a realização de diligência. Na realidade, foi feita a citação do responsável em vez da diligência. Solicito a retirada de pauta para saneamento dos autos. Está retirado. Protocolo 154003/08 da Fundação Municipal Pro Amor de Assistência Social de Ponta Grossa, colhendo os pareceres pela regularidade, com quitação plena ao senhor Edilson Luiz Carneiro Baixo. Está em discussão e votação. Aprovado. Protocolo 1734-3108, também retirada de pauta para realização de nova diligência, senhor presidente. Está retirado. Protocolo 1820-2904 são as contas de 2003 da Empresa de Desenvolvimento de Paranaguá S.A., que ao final da instrução ficaram ausentes diversos documentos, e o conjunto desses documentos ausentes são 12. Ausência de assinaturas no relatório da diretoria, não é um documento, mas é a ausência das assinaturas, o que compromete o conteúdo do documento. A ausência da publicação do balanço patrimonial, e o que foi publicado em desacordo com as resoluções do Conselho Federal de Contabilidade. A ausência do cadastro dos responsáveis pela entidade no sistema de cadastro tribunal. Esses itens considerados como ressalvas. As irregularidades foram a ausência do relatório referente ao fornecimento de bens e serviços ao controlador, comparando com os praticados no mercado, a ausência demonstrativa dos valores recebidos do controlador a qualquer título, contendo o valor, fonte e destinação. Quanto a esses dois itens, e mais o terceiro, que é a ausência demonstrativa dos valores transferidos ao controlador a qualquer título, contendo o valor, fonte e destinação, são extremamente relevantes, já que as receitas no período vieram todas do controlador, que é o município de Paranaguá. A ausência de documentos emitidos pelos bancos nos quais a empresa mantém contas correntes, com os saldos em 31 de dezembro de 2003, a ausência de extratos bancários evidenciando as aplicações financeiras ao final do exercício, a ausência demonstrativa mês a mês dos recolhimentos junto ao INSS e ao IFGTS, a ausência do cópia do termo de abertura e encerramento do livro diário, com o número do arquivamento na junta comercial, divergência entre as atividades realizadas pela entidade e as constantes no cadastro da Receita Federal do Brasil, divergência entre os valores apresentados no grupo do ativo permanente e na relação analítica dos bens componentes em 31 de dezembro de 2003, ausência de recolhimento de obrigações tributárias, entre elas PIS e COFINS, ausência de pagamento de contribuições previdenciárias, utilização de critérios contábeis equivocados na demonstração do resultado de exercício de contas de resultados estranhos às atividades da empresa, com indícios de transferência de recursos públicos sem lei autorizatória e sem a indicação dos beneficiários. Eu entendo que esses documentos ausentes e incompletos não permitem formar um juízo pela regularidade das contas. Entendo que remanesce a necessidade de esclarecer se houve dano ao, entre aspas, erário, já que não é um erário, é uma empresa, mas é erário indireto, já que se trata de uma empresa vinculada ao município de Paranaguá, que eu sou controlador. E considerando que no balanço patrimonial há um passivo a descoberto de valor de R$ 102.216, de valor relevante em confronto com o total do ativo, que é R$ 30.950, ou seja, o passivo a descoberto é 3 vezes maior do que o total do ativo da empresa, a meu ver, há fortes indícios de que houve a ocorrência de abuso pelos administradores da companhia, cabendo nos termos do artigo 75, inciso 11, combinado com o 18, primeiro da Constituição Estadual, de envio de representação ao município de Paranaguá, ao acionista majoritário da empresa, para que tome as providências cabíveis para apurar eventual dano erário e as responsabilidades decorrentes dos possíveis abusos perpetrados. Também entendo que deva ser enviada, na mesma fundamentação legal, representação à Câmara Municipal, já que, conforme a declaração do responsável pela empresa, o aporte de receitas da empresa em 2003 se deu exclusivamente por transferência do erário Parnanguara, mediante transferências voluntárias, e de que sejam apurados, então, pela Câmara Municipal eventuais responsabilidades e prejuízos por algum agente
do Poder Executivo Municipal. Então, senhor presidente, a proposta é que sejam julgadas irregulares as contas do senhor Alfredo Rizental Júnior, nos termos do 16.3b, e por representação tanto ao município quanto à Câmara Municipal de Paranaguá. Ainda, senhor presidente, fora do mérito das contas, mas a DCM fez constar do seu último parecer de que o princípio da celeridade processual teria sido ferido, já que as contas são de 2003, nós estamos no ano de 2014, e que o tribunal não cumpriu com suas obrigações, ferindo ao princípio da celeridade, não sei se querendo enviar ao relator algum tipo de responsabilização, né? Eu confesso que não entendi. Eu só queria deixar bem claro que, pelo despacho de 4 de junho de 2009, eu encaminhei os autos à unidade técnica para instrução conclusiva. Os autos me foram delegados em 2007, então, antes da delegação, eu não respondo pela relatoria do processo. Então, de 4 de junho de 2009 até 14 de junho de 2010, os autos permaneceram na DCM, seguiram ao sítio para conversão em autos eletrônicos, e a instrução, a primeira instrução após no retorno do sítio, se deu apenas em 2011. E a partir de 2012, foram feitos despachos para fazer citação, novas citações, novas instruções e pareceres, haja vista que a unidade técnica, por diversas vezes, não só nesse processo, mas bem corriqueiramente, pelo menos nos processos que são da minha relatoria, insiste em não cumprir a inteireza do artigo 352, que é de sua responsabilidade. Apenas faço que se faça constar isso, senhor presidente, para que me parece que não cabe a nenhum funcionário público fazer constar ilações em seu trabalho sem a devida fundamentação. Então, a proposta, senhor presidente, é conforme eu havia dito, é pela irregularidade com as representações. Feito o registro, está em discussão, em votação, aprovado. Protocolo 17387-205, eu solicito adiamento, senhor presidente. Adia-se na forma regimental. Protocolo 1520907, município de Campo Magro, eu já havia feito relato desse protocolo, o conselheiro Fernando solicitou vistas. Ao final, há diversas ressalvas, eu vou me abster de recolocá-las, a não ser que haja alguma objeção. O que ficou como irregularidade das contas foi a realização de despesas sem licitação. Na realidade, foi a contratação de um posto de gasolina em Campo Magro, por inexigibilidade, e que resultou no dano erário de R$ 1.158.791,20. Em face disso, eu propus que fosse o juízo, a emissão de parecer prévio pela irregularidade das contas, e ainda imputando ao responsável, senhor Hilton Bosa, a devolução integral desses valores, e ainda a multa proporcional ao dano erário, fixado em 10%, o encaminhamento de cópias ao Ministério Público Estadual, nos termos do regimento interno, e também a multa do 87.4D, aplicada a cada aquisição de combustível junto ao posto, que foi feito de forma irregular. Salvo engano na contagem, foram 97 vezes. Essa é a proposta. Está em discussão. Senhor presidente, eu solicitei vista do protocolado, porque minha divergência é apenas parcial em relação à proposta de voto, no sentido que, não demonstrado a não utilização dos bens adquiridos sem licitação, não caberia a devolução integral de todo o valor. É o princípio do enriquecimento sem causa, que a gente tem aplicado em vários processos. A multa, sim, pode ser aplicada de 10%. Agora, as 97 multas, eu acredito que haveria um bis in idem, já que nós estamos penalizando em 10% sobre o valor do dano jurídico, não vou falar dano econômico, que é a compra sem a licitação. Ou seria uma ou seria outra. Então, minha posição seria, primeiro, por não devolução de todo o valor e apenas mantendo a multa proporcional. Continua a discussão. A palavra.
Dr. Cláudio. Senhor presidente, eu me baseio na lei de improbidade administrativa, que é citada no artigo 89 como fundamentação legal para caracterizar o dano erário. Então, é uma presunção de ordem legal de que houve, sim, o dano ao erário, mesmo que tenha havido a aquisição do combustível. E quanto ao fato do bis in idem, eu também não vejo no texto nem do artigo 87 nem do artigo 89 que senão não se possam cumular as multas do 87 com 89. Por isso eu mantenho a proposta, senhor presidente. Continua em discussão. Havendo proposta divergente, vou submeter a voto. O voto ao conselheiro Ivan. Com a divergência, presidente. Também acompanho a divergência. Está aprovado o voto divergente, cabendo ao conselheiro Fernando a elaboração do voto, registrando-se o voto do conselheiro Cláudio. Senhor presidente, passo a prestação de contas de transferência voluntária, que eu solicito a retirada de pauta. 1336811 de Pato Branco. Está retirado. Passo os atos de inativação pela legalidade de registro. 70 37 44 10 Sebastião Ferraz, 17 126 11 Maria de Lourdes Tavares de Moraes e 197451 11 de Vera Lúcia Viana Grosso. Legalidade de registro. Em discussão e votação, aprovados. Protocolo 5524 13 11. Acompanho os pareceres pela negativa de registro, haja vista que a inativação se deu mesclando equivocadamente dispositivos constitucionais. Fez-se a aposentadoria pela média, enquanto que o artigo 3º da emenda 47 baseia-se na última remuneração. Em benefício, mesmo que seja em benefício servidora, não é possível misturar os dispositivos constitucionais, que são de aplicações distintas, e por isso acompanho os pareceres pela negativa de registro. Está em discussão. Em votação. Aprovado. Protocolo 16639/12 de Silvana Bove Cruz, 277032, Eliane Rocha Rosa Bonfim. 13603012, Silvana de Oliveira. 139765512, Ariadne Cristina Mendonça. 140-330-12, Conceição Aparecida Costa. 158-43312, Mazilda Aparecido Vendito. 187-07712, Beatrice Alves de Castro Souza. 258-28412, Abel Rodrigues de Carvalho. 282-87812, Márcia Regina Carlon de Gasperi. 288-15912, Edna Ribeira Ortega do Nascimento. 724-25412, Erva de Jesus Lutesque de Paula. 2504313, Maria Ângela Bassan Sierra. 353-83713, Edson Luiz Siena. 367-93513, Almir de Carvalho. 738-63113, Terezinha Maria Senzes Brícia. 761-52813, Urbane Leal dos Santos Silva. 153-1014, Mário Massaru Miyazato. 1643014, Janete Regina Carmanguise, acompanhando os pareceres pela legalidade de registro. Você nem está compondo o quórum nesse momento. Está em discussão e votação. Aprovado. No protocolo 1720714, trata-se da aposentadoria proporcional de um policial militar Marcelo Matheus Lemos. ADCAP pela legalidade de registro, a Ministério Público pela negativa, haja vista o cômputo de tempo fictício. Eu vou acompanhar já o entendimento consolidado nesse colegiado, de que a disposição impedindo a contagem de tempo fictício não se aplica aos militares, que estão no artigo 42, e por isso acompanho o parecer do ADCAP pela legalidade de registro. Está em discussão e votação. Aprovado. Protocolo 2503014, de Eduardo Vendramini Quicalha.
277-5014, Hélio Dias França. 62-99714, João Simão Stephanie. 80-50214, Antônio José de Araújo. 183-57914, José Nair Cirize Garcia Glor. Todos pela legalidade de registro, senhor presidente. Em discussão, em votação, aprovados. Protocolo 444-73204, de Lídia Esquara, acompanha os pareceres pela negativa de registro, haja vista que após realizada a diligência, insistiu-se na diligência, fez-se a advertência no ofício de diligência que a ausência de resposta devia ser fundamentada se não houvesse os documentos, e assim mesmo o município insistiu em não trazer a certidão de tempo de serviço público e de tempo exercido no cargo efetivo em que se deu a aposentadoria, por isso acompanho os pareceres pela negativa de registro, senhor presidente. Está em discussão, em votação, aprovado. Protocolo 30-738911, de Carlos Gabriel, processo de pensão, 30-738911, de Carlito Kuzma, Carlos Gabriel Kuzma, 396-36511, Antônio de Lima Correia, 85558812, de Cirlei Maria Pucinski, 81260213, Érica Hadley da Costa, 275-92914, Valdirene de Lima e Daniele Godoy de Lima. E o protocolo 3560714, Eliton Silveira Pereira, Elton Júnior Silveira Pereira, Júlia Ivone Pereira, Maria Ribeiro Pereira, Thaís Silva Pereira, Tiago Ribeiro Pereira e Vinícius Silveira Pereira, todos pela legalidade de registro. Em discussão, em votação, aprovados. Pela legalidade de registro, a admissão de pessoal feita pelo município de Imbaú, protocolo 45086-507, edital 06 de 2005, pela negativa de registro, acompanhando os pareceres, tendo em vista que o município não atendeu a diligência reiterada do relator, e por isso, acompanhando então os pareceres, haja vista o não cumprimento da diligência, trazendo os documentos hábeis a poder verificar a legalidade da admissão. A proposta, senhor presidente. Está em discussão. Em votação, aprovado. Os dois protocolos seguintes, 236-37209 e 608-70910, eu solicito adiamento. Adia-se na forma regimental. O protocolo 127.973/13, eu acompanho os pareceres pela legalidade de registro, só fazendo menção, senhor presidente, que se trata de uma admissão, diversas admissões para soldados de segunda classe, referente ao Boletim Geral 42 de 1989, pela legalidade de registro. Está em discussão. Em votação, aprovado. Pela legalidade de registro da admissão de Carlos Alberto Gomes de Figueiredo, no município de São José dos Pinhais, haja visto o edital de concurso público 1/2006 para o cargo de engenheiro civil. Legalidade de registro conforme parecido. Está em discussão, em votação, está aprovado. Os demais processos estão adiados, eu solicito que assim permaneça, a pauta está atendida. Agradeço a Vossa Excelência. Deixo livre a palavra. Convoco para o dia 26 de agosto de 2014, terça-feira, a 31ª sessão ordinária da Primeira Câmara. Levanta-se a sessão.